Olá, eu sou a Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres, e tô aqui hoje para te ajudar com uma questão. Às vezes as nossas crianças ficam super seletivas. Comia de tudo e tal, mas não come mais. O que tá acontecendo com essa criança e como ajudar? Entre mais ou menos os 6 e 7 anos, que a criança tá saindo do primeiro setênio e entrando no segundo setênio, ela passa por uma fase que é quase uma adolescência, uma primeira adolescência, vamos dizer. O que acontece aí? Ela, ela tem um impulso do eu maior, então o eu dela, né, a individualidade dela começa a se expressar. E isso vem muitas vezes de duas maneiras. Uma é a escolha, né? Eles querem escolher a questão do muito mais fortemente o que vestir. Ficam às vezes com vergonha da gente na escola quando estão chegando, né? A gente chega para buscar na escola e tal, rola aquela vergonha, aquele ai, mãe, não faz isso, alguma coisa assim. E o segundo ponto que rola muita mudança, né? Uma mudança grande que a gente às vezes fala, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? É justamente com a alimentação. Então, muitas vezes, a criança, nessa tentativa de expressar quem ele é, de expressar a sua individualidade, ela acaba ficando muito seletiva em relação à comida. E aí, o que a gente pode fazer? A minha sugestão é sempre mantenha a oferta de alimentos. Entenda que essa é uma fase. Toda criança passa por isso, mais fortemente ou menos, né? E é uma fase, vai passar. E se a criança já comia bem, se ela tinha uma alimentação boa, se ela tinha contato com vários alimentos, se você, como pai, como mãe, né, se você tem também essa diversidade na alimentação, ou seja, a criança tem o exemplo em casa, vai ser uma fase, é só uma questão que vai passar e aos poucos ela vai voltar a comer. E aí, o que precisa fazer, então? Uma das principais coisas é a gente abrir mão um pouco da nossa expectativa e dessa comparação. Porque ela era assim, ele comia assado. Então, abre um pouco mão dessa expectativa que você tem. Abre mão desse imagético, né, desse ideal que se construiu para tentar entender e reconhecer como que tá o seu filho hoje, como que ele tá hoje. Então, e aí, assim, a criança não vai passar fome. Se ela tiver com fome, ela vai comer. Às vezes, lógico, é natural que a gente tente adequar a comida ao que a criança gosta. Mas se a seletividade está tão grande a ponto de, nossa, não tem mais nada quase que ele gosta, quase não tem mais nada que faz, aí paciência. Faz as comidas para casa, né? O que você gosta, o que os pais gostam, o que os pais comem bem. E a criança, se não quiser comer aquilo, ela pode ter alguma alternativa que é fácil e rápida de organizar. Então, por exemplo, aqui em casa, no começo, eu tava nessa de me adaptar. O que você gosta? O que você gosta? Tá bom, então isso você não quer. O que você quer? Olha, tem duas opções pro jantar. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí cada um queria uma coisa. Ou um não queria nenhum dos dois, não gosto de nada. Então, o que eu percebi, assim, não tava ajudando a comer mais, não tava ajudando a quebrar um pouco essa seletividade. Então, a gente aqui em casa combinou, olha, o que a gente vai fazer existe essa opção, que é o jantar que eu vou fazer. Porque eu cheguei a um ponto que eu tava fazendo, tipo, 3 versões da mesma comida. Uma sem isso, uma sem aquilo. Eu falei, não, assim não tá dando, não tá bom pra mim. E precisa ser bom pra todo mundo, né? Então, não tá bom pra mim, a gente vai ter que ajustar. E aí, o que a gente tem hoje aqui, que a gente combinou, que não é o que você precisa fazer, né? Cada um vai escolher pra sua família o que é melhor, tô dando um exemplo só. É o que a gente, quando a criança não quer comer a comida que tem, existe a opção pão e ovo. Foi um jeito que a gente achou de, bom, pão dá o carboidrato, aqui a gente usa o pão integral, e ovo dá proteína, né, sustenta, então foi a opção que a gente chegou aqui. Aí você pode pensar na tua casa o que funcionaria para vocês. O que seria uma coisa fácil, que pode ser, assim, uma opção caso ele não queira comer a comida que é oferecida, a comida que tá ali em casa. E aqui eu percebo uma coisa.
Parece que nessa fase, né, dos 6 para 7 anos, que eles estão ganhando esse espaço, exercendo esse eu deles, né? Quanto menos pressão a gente fizer, quanto menos a gente ficar em cima, melhor. Por quê? Eles vão ter essa liberdade para testar esses novos limites, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Pensa, a criança nessa idade, ela tá abrindo o mundo dela. A família, o núcleo familiar ali, era tudo o que essa criança tinha. E de repente, esse mundo se abre um pouco mais para os amigos, para a escola. Ela vai conhecendo outros ambientes, outras formas de viver. E vai aprendendo que, puxa, tem desse jeito, mas tem também aquele, né? E assim ela vai testando e o paladar faz parte disso. Então, se você conseguir definir, assim, fazer um combinado, o que eles podem comer quando não tem uma comida que eles gostem, você vai conseguir relaxar, pensar, puxa, não vai ficar sem nutriente, teve uma base boa, né, comia muito antes e tal, teve uma base boa, melhor ainda, né, você ainda pode se tranquilizar com o fato de que essa criança já comeu muito bem. Se ela é aquele tipo de criança que sempre foi mais seletiva, lembra que o nosso paladar muda ao longo dos anos, né? O importante aqui é continuar oferecendo, continuar dando essa possibilidade, respeitar o espaço da criança para que ela tenha essa possibilidade, né? Não vai forçar, tem que comer, tal, a criança não vai passar fome. E é uma fase. Quando a gente pensa que é uma fase, que isso vai passar, isso tira um pouco também o peso, né, da nossa ansiedade, da nossa expectativa. E tá tudo bem se por uns meses a criança não comer tão bem, se ela for um pouco seletiva, não comer talvez tanta coisa, né? O que é importante aqui, eu acho, é cuidar muito pra que nessa ansiedade da criança comer, não ficar oferecendo porcaria. Porque aí você não vai nem dar chance pra criança voltar a comer as coisas que ela deve comer, né? Porque daí ela vai estar satisfeita, vai estar com caloria suficiente e ela não vai ter motivo do porquê comer, então, algo, né? Se ela tá sendo sustentada em termos que a criança sente essa saciedade, né? Inclusive pelas calorias. Então, uma criança que às vezes não almoça direito, mas aí ela come um chocolatão, aqui, né? Eu vivi com uma amiguinha da Júlia isso. Ela não almoçava, não comia quase nada no café da manhã, não comia quase nada, assim, de comida. Mas ela ganhava, né? Podia comer um chocolatão desse tamanho, assim, gente, um chocolate desse tamanho. Pra uma criança de 6 anos, alimenta bem, em termos de caloria. Alimenta bem. Então ela não sentia fome, né? Então, assim, isso eu acho que tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente, nessa tentativa de dar esse espaço pra criança, às vezes a gente acaba atrapalhando um pouquinho o processo natural, que é esse da seletividade, né? Mas a gente atrapalha o processo natural porque daí a criança tá sendo... a quantidade calórica dela tá sendo saciada de outra forma, tá? E se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, aqui mesmo no YouTube ou no Instagram, @AnaFlamarquez, que eu vou adorar trocar com vocês e escutar como que tá indo por aí essa parte da alimentação.